Olá, começa mais um programa Unsere Familien, sobre essa nossa cultura, essa nossa história e o nosso presente aqui do Vale, dos vales, sobre essas relações teuto-gaúchas, teuto-brasileiras, onde a gente traz pessoas importantes na sua área de atuação e que também são conhecedoras, conhecedores da nossa história e dessa nossa cultura. Então, olá Juarez, né? Feliz de tê-lo aqui conosco na Vale TV, o Juarez, vice-prefeito, ex-prefeito de Dois Irmãos, que eu conheci o Juarez no início das minhas pesquisas, quando o senhor era prefeito, naquele momento, há quase 20 anos, e que vem também nos contar histórias de Dois Irmãos, histórias da imigração. Olá, Felipe. Uma satisfação estar contigo aí. Obrigado. Bom, vamos conversar sobre esse assunto aí, bastante sobre esse assunto. Tu falaste vice-prefeito, de fato, foi de 97 a 2004 eu estive na condição de prefeito. E já nos conversávamos, né? Exato. E é um assunto que eu sempre gostei, eu de fato sempre gostei. Eu tenho escrito algumas coisas, não me considero escritor. Eu tenho lido bastante sobre essa questão da imigração, da ocupação dessa nossa região. E gosto do assunto. Não sou um especialista, não sou um pesquisador, nem um escritor, mas gosto do assunto. Tenho uma paginazinha na internet onde eu coloco os trabalhos, quem quiser acessar, é gratuito, enfim. Não faço publicações impressas, né? E sempre que possível, eu leio, pesquiso um pouquinho. Você colocou, não é um pesquisador, mas é um ouvinte das pessoas de mais idade, né, que contam as suas histórias. E também, Juarez, a gente que te conhece, aos nossos telespectadores, o Juarez é um entusiasta quando a gente fala aqui da imigração. Juarez, você, naturalmente, há muito tempo reside em Dois Irmãos, que é a tua terra hoje, né, ou a tua terra que você hoje representa também. Agora, você é natural do Vale do Caí, sim, né? Você e a sua família. Sim. O pai é da linha Júlio de Castilhos, é Tupandi hoje, né? Isso. Porque fragmentou muito. E a mãe é da linha Comprida. Nós saímos de lá em 1964. Os 7 filhos nasceram na linha Comprida. E o pai era professor. E era transferido de um lugar para o outro. Isso ocorreu várias vezes. A mãe era costureira, doméstica, costureira. E ali não havia futuro para a gente, né, Felipe? Professor, mãe costureira, com 7 filhos, linha comprida, francesa alta. Em 64 nós estávamos na francesa alta, que deve ser Barão hoje. Barão. E de lá a gente... por sugestão de um amigo, de um conhecido do pai, a gente se transferiu para Dois Irmãos, 1964. 7 filhos. Aquela cena de em cima do caminhão, e daqui a pouco alguém alerta, olha, estamos na estrada federal, por favor, ninguém se levanta, porque tem fiscalização e isso pode nos trazer problemas. E assim chegamos em Dois Irmãos. Ao todo, Felipe, acredite, daqui para lá, de lá para cá, foram, no final, 13 mudanças. 13 mudanças. Foram tempos muito difíceis, que os avós eram da área da agricultura, né, também de Tupandi e da linha comprida. E daqui a pouco um professor na família é algo bem diferente. E teve momentos que, pelo menos o pai nos contava ali, que ao longo de 6 meses não recebia salário. Tempos difíceis. Isso até há registros em Dois Irmãos, nos anos 60, em que também, por meses, às vezes atrasava
o Estado não enviava recursos para pagar os professores. E, Juarez, Tempos difíceis. Essa questão que você nos coloca, ela é muito interessante porque dificuldades com a educação, elas não são recentes Não são aqui recentes. no estado do Rio Grande do Sul. E tampouco a questão, as dificuldades nas finanças do Estado. Elas não são recentes. Lá no início dos anos 60, ainda na época do governador Brizola, os problemas eram imensos, né? Tanto que o governador conseguiu autorização para emitir títulos do Tesouro do Estado, que foram convertidos em material pelos municípios para construir as brisoletas. Ou seja, já eram tempos difíceis lá. As nossas contas públicas do Estado, elas têm sofrido ao longo de décadas, ora mais, ora menos. E aí, em 64, a gente então chegou em Dois Irmãos. Veja a dificuldade, né, Felipe? Pai, professor, mãe trabalhando em casa, costureira, com 7 filhos e pagando aluguel. E com salário, como você disse, muitas vezes atrasado. Sim, atrasado, meses. E tendo que pagar aluguel. Então, foi um período delicado. Não somos os únicos. Sempre tivemos pessoas, famílias em dificuldades e nós fomos, então, ali, naquele momento, mais uma. Mas Dois Irmãos valeu a pena. Valeu a pena a transferência para Dois Irmãos. Nós já tínhamos pequenas indústrias de calçados em Dois Irmãos. Então, pelo menos 11, 12 pequenas empresas. Te dá uma ideia. Você pega, por exemplo, uma empresa que nem da família Henrich, e que naquela ocasião, quando eu, depois de alguns anos, com 13 anos eu entrei na fábrica, ela tinha 55 funcionários. Uma empresa que já teve depois, claro que agora as coisas se modificaram bastante, mas naquela época já tivemos momentos em que essa empresa tinha 1.200, 1.300 funcionários, deve ter mais de 1.000 ainda. Isso hoje. Também fez com que a população de Dois Irmãos aumentasse muito da década de, creio que 70, 80 para cá. Sim. A emancipação aconteceu em 59, o primeiro governo ele iniciou suas atividades ali em 1960, Justino Antônio Vieira, o primeiro prefeito. Já ali nós tínhamos pequenas empresas, havia uma tradição nisso. Já em 1940, por exemplo, a indústria de calçados Verde é dos anos 1940. Né? Mas, então, ali na emancipação já eram, então, 11, 12 empresas pequenas, e isso seguiu assim. Em 1971 começou a exportação de calçados. Em 1970, a pequena Dois Irmãos tinha 600 pessoas trabalhando em indústrias de calçados. 600 pessoas. Que era muito para o tamanho da população. Exatamente. E a primeira empresa em Dois Irmãos que exportou foi o VIRF, Indústria de Calçados VIRF, que ainda está aí, né, gerando empregos, qualidade de vida, renda. E a partir dali, na verdade, toda a região sofreu uma mudança, quando se começou a exportar. Aí sim, porque o calçado emprega muito. Para você montar um trilho de calçados, você coloca lá direto já 80, 90 pessoas, mais os terceirizados. E a partir de 1971 começou lentamente, foi indo e nos tornamos um polo exportador gigantesco, né? Envolvendo todos esses municípios, até a região de Igrejinha, Três Coroas, enfim, para todos os lados. Juarez, nesse momento você nos trouxe até um pouco dessa história mais recente, né, da chegada da sua família em Dois Irmãos em 64. E esses anos posteriores, essas décadas que fizeram com que Dois Irmãos também se tornasse uma cidade pujante, uma cidade importante, que já era, mas que precisou melhorias para chegar onde está hoje. Agora, Juarez, quando a gente fala da chegada dos primeiros imigrantes alemães, lá no final da década de 1820, para Dois Irmãos, e a gente percebe nos relatos, nas cartas, as dificuldades deles, o que nós podemos destacar desses primeiros anos do povoado de Dois Irmãos? Bom, nós estivemos lá, né, Felipe? Nós estivemos lá, então o que se tem é de leituras e até há poucos dias atrás ainda li um trabalho do senhor Arendt, Paulo Arendt, tem escola Paulo Arendt, em Dois Irmãos, é uma pessoa ilustre, o filho ainda vive em Dois Irmãos, e escrevendo sobre aqueles tempos. Então é uma pessoa que viveu em Dois Irmãos e escreveu sobre o passado. Deviam ser tempos terríveis, Felipe,
porque a ocupação, a gente não tem exatamente a chegada das primeiras famílias para Dois Irmãos, mas deve ter ocorrido por 1826, 27, 28, por ali. De tudo que se leu, era mata. Isso não tinha estrada. Isso era mato e mais mato, animais, alguns ferozes, né? Muitas cobras, aranhas, enfim. Havia os índios, há registros de ataques de índios, até São José do Hortêncio, em toda essa região, né? E aí você se imagina os primeiros chegando e sendo conduzidos até o seu lote. Isso também há registro de que no primeiro, as primeiras levas que vieram, nem os lotes não estavam demarcados ainda. E algumas regiões demoraram 10 anos para que esses lotes fossem de fato demarcados. E estas demarcações, num primeiro momento, geraram muitos conflitos, muitas brigas, muitas discussões, inclusive na justiça. Corroborando Juarez, em 1849, a Prússia envia o ministro, um dos seus ministros para cá, Perfeito. von Eichmann, para ver como estava a situação devido às disputas, já naquele momento, de terras, por dificuldades de demarcação, por demarcações demoradas por parte do governo imperial. Eu vou só pegar duas datas assim para dar uma ideia para as pessoas que nos assistem do que devia ser aquilo. Você pega aquele período, não havia carroça, num primeiro momento nem a carroça era utilizada. Eu acho que ela surgiu lá, ela começou a se fabricar por 1830, talvez, mas lá no início não. O início se deu no lombo das mulas. As mulas, então, tudo era conduzido dessa forma. Em Morro dos Bugres, Juarez, em Morro dos Bugres, eles levaram a imagem do santo em cima de uma mula e caiu antes de chegar até a capela e tiveram que importar outra da Alemanha para ver a dificuldade, né? Quebrou-se, fragmentou, não conseguiram recuperar. E uma outra questão importante, quando a gente fala desse início, mesmo com todas as dificuldades, uma terra onde tudo que eles plantavam, eles colhiam. Como depois, gradativamente, essas colônias foram prosperando, mas com muito trabalho desses imigrantes. Voltando assim minimamente ao início, então você chega no lote com a sua família. Será que o Estado ajudou a derrubar a mata para colocar ali um rancho, um primeiro rancho? Eu creio que não. Nós não temos registro. Você fica aqui é o seu lote. A testada foi demarcada, você tem, tão bom para Dois Irmãos mesmo, 220 metros de frente, e lá para trás vai 2 quilômetros e pouco. Tá? Então, tem à vontade. Aí imagina você lhe deram algum dinheiro, você comprou os primeiros mantimentos, mas você está ali começando a derrubar a mata para construir rapidamente um abrigo. E você não tem vizinhos, você olha para todos os lados e não tem vizinhos. Daqui a pouco surge um aqui, outro ali, todos muito distantes. E não tem nem assistência espiritual. Né? É terrível, o deslocamento é difícil. Só Juarez, reforçando para as pessoas que nos acompanham, que o governo deu alguns auxílios no início, mas bem como você colocou, a gente não tem registros de que o governo ajudou, né, na derrubada dessas matas ou em muitas dessas estradas que faziam as divisas dos lotes e mesmo das colônias. Outro detalhe bem importante quando você fala da falta de assistência religiosa, por exemplo, os registros dos primeiros padres, dos primeiros pastores a atender a comunidade de Dois Irmãos, quando alguém falecia com 55, 58 anos, o padre ou o pastor descrevia: faleceu de velho, porque a expectativa de vida era muito menor, naquele período, e não havia praticamente tratamento para as pessoas na área de saúde. Mas uma questão importante também de reforçar, Juarez, numa carta de um imigrante aqui da região, em 1835, ele destaca que aqui havia padres estrangeiros. Mas estrangeiro era ele, não eram os padres, mas pela dificuldade de comunicação. Se você também pudesse nos colocar, porque a partir de 1849, nós temos a chegada dos primeiros padres jesuítas, e um deles, Agostinho Lipinski,
para 2 irmãos. Para 2 irmãos. Antes disso, a assistência era feita por jesuítas espanhóis. Isto. Aí havia dificuldade na Do comunicação, idioma. não havia entendimento, né? Não havia entendimento. Então, a partir de 1849, começam a chegar os europeus, né? E que conseguem se comunicar, né? Então, tem um livro que você já deve ter conversado com os seus assistentes em outra ocasião, do padre Ignácio Spohr, Isto. que ele narra os acontecimentos a partir daquele momento. Ele começa até antes, mas especialmente a partir da chegada dos padres jesuítas, né? E Lipinski, inclusive, está ali do lado da antiga igreja matriz, nós temos a travessa com homenagem a ele, o nome. E o trabalho feito pelo padre Ignácio Spohr, ele é fantástico. Ele fez isso para umas 9, 10 paróquias. Comunidades. Quando eu recebi esse livro, imediatamente me lembrei do primeiro prefeito, foi 2 vezes prefeito, Justino. Ele, quando nós estávamos à frente da prefeitura, ele dizia: Juarez, alguém um dia vai ter que procurar nos arquivos sobre o início, o trabalho espiritual, sobre o início anotado pelos padres jesuítas. E isso, para conseguir fazer esse trabalho, precisa compreender o alemão gótico, precisa ter latim. E eu não estou capacitado para isso e eu acho que também não ia conseguir alcançar esses registros. Muito bem, o padre Spohr fez esse trabalho. Eu li o Sobre 2 Irmãos e li também já outros sobre outras paróquias. E é fantástico. Cronologicamente, ele anota os acontecimentos e ele relata muito da situação enfrentada, da dificuldade nos deslocamentos, de gente que se afogava quando havia uma enchente, porque as travessias eram precárias, não havia pontes bem construídas, os caminhos eram precários, os ataques de abelhas, o tifo, os ataques de índios. A dificuldade era geral, era total, era algo inimaginável. E esta gente, ela ficou ali. Tudo bem, a população foi aumentando, mas também surgiram muitas dificuldades para os colonos. À medida que os filhos foram crescendo, eles foram parcelando a terra e daqui a pouco não havia mais terra suficiente para sobreviver. E os métodos adotados no manuseio dessa terra não eram adequados, eram muito arcaicos. E aí a queimada, principalmente a queimada, era condenada. Posteriormente, sempre se condenou a queimada. Houve um empobrecimento do solo. Exatamente. E aí, muitos dos que receberam os primeiros lotes deixaram essa terra e foram para outras regiões. Foram se expandindo, foram indo. Acabaram lá no noroeste do estado, acabaram em Santa Catarina, Paraná e tudo mais. Juarez, foram indo embora. Corroborando com a sua fala nessa questão do tamanho das famílias, os Schneider, uma das famílias Schneider que veio aqui para o Vale, que se estabeleceu em 2 Irmãos um período, eles tiveram 14 filhos, 114 netos, 957 bisnetos, 1.575 trinetos. Aí eu brinco até onde o padre conseguiu contabilizar essas pessoas todas, né? E realmente essas famílias tiveram que emigrar a outras regiões. E aí, Juarez, isso também aconteceu no Vale do Caí. É importante reforçar que a igreja também ajudou naquela colonização das missões. Perfeito. Também muita gente de 2 Irmãos e de Tupandi, né, dessas regiões foram lá para as missões gaúchas. Padre Amstad participou, Lasberg. Maximilian von Lasberg. Isto também. Famílias de 2 Irmãos sendo conduzidas para o noroeste do estado, dá uns 500 quilômetros. Acho que era o velho oeste americano, né? Vamos lá. Aliás, dias atrás ainda havia uma cena na ocupação da região de Blumenau. Então, também estavam lá as carroças, pessoal chegando. Tempos dificílimos. O padre levanta uma questão assim, os deslocamentos para atender famílias Morro dos Bugres, por exemplo. Então, faleceu alguém no Morro dos Bugres, mesmo no verão, o padre pegava a sua mula e se deslocava no calor até o Morro dos Bugres para fazer encomendação, enfim, e voltava já de noite para 2 Irmãos. Dá para imaginar dificuldade quanto aos caminhos, quantas horas na estrada, calor, enfim. Isso tudo está relatado, muitas dessas coisas estão relatadas no livro do padre Spohr, magnífico.
não foram só esses os autores, seria injusto, a gente leu de tantos outros, Pastor Dreyer, enfim, o Petri, o antigo, ele foi prefeito também em São Leopoldo, de prefeitos de São Aqui Leopoldo. em Novo Hamburgo, Leopoldo Petri. Em Novo Hamburgo, isso. Então, foram outra passagem, que só para ter uma ideia do que era. Então, nós temos os relatos lá do início, da dificuldade para transitar, para se deslocar, e aí os jesuítas vão até 1934, se eu não me engano, quando eles se retiram, mas ali ainda há relatos de jesuíta e fazendo o trajeto a pé até São Leopoldo, de Dois Irmãos a São Leopoldo a pé. O ex-prefeito Justino coloca num trabalho dele, no livro dele, ele trabalhou 10 anos nessa obra, que hoje a Avenida São Miguel, que é a nossa principal, que era a estrada geral por onde tudo aconteceu, ela até os anos 1930, em determinados momentos, era quase intransitável. Eu acho que nós ficamos muito isolados. Eu sempre falo isso, Felipe, e entendo assim, de que as colônias ficaram muito isoladas. São Leopoldo era muito grande. São Leopoldo tinha, eu creio que mais de 1.000 quilômetros quadrados. Bem, tanto é, só para corroborar, que 40 municípios aqui da nossa região se emanciparam de São Leopoldo. Né? Ou já pertenceram a São Leopoldo. Então, quem sabe até devia ser mais do que 1.000, porque só Dois Irmãos tinha 301 quilômetros quadrados. Dois Irmãos, Morreiter e Santa Maria do Herval, 301 quilômetros quadrados. E São Leopoldo não conseguia, não dá para condenar também, assim como o Império não conseguia dar a devida atenção para todas as regiões do Brasil e nem para nós. A sede do município também não para os distritos. Então, o que aconteceu? São Leopoldo, sim, por uma série de fatores, se desenvolveu muito rapidamente e muito bem, muito bem. No 1874, me parece que foi o período em que o trem chegou a São Leopoldo. Havia o Rio dos Sinos, que colaborou nesse desenvolvimento. Depois, a estrada de concreto, que ligou a Porto Alegre. Tudo isso auxiliou São Leopoldo. E as próprias colônias que levavam a produção até São Leopoldo para depois seguir, ora, no primeiro momento, pelo rio, e que era também dificultoso, né, muito sinuoso, mas depois pela estrada de ferro e depois por rodovia. São Leopoldo foi, mas o interior ficou por muito tempo muito parado. Eu não vejo registros, inclusive algo que merece um pequeno lamento. A gente lê trabalhos sobre toda São Leopoldo e se menciona a sede. É a sede e a sede. E se esquece. Os distritos foram bastante esquecidos. A visita de prefeito era algo muito importante. Ora aqui, ora ali, o prefeito ia mais para o interior. Mas a gente nota de que estavam muito isolados. Essas emancipações foram importantes para que essas localidades, de fato, se desenvolvessem muito mais. Perfeito. Dois Irmãos, imagina 1959, 1960, o que era Dois Irmãos? Então, veja bem, 301 quilômetros quadrados, isso é bastante área. Mais de 600 quilômetros de chão batido. Na sede não tinha 1 metro quadrado de pavimentação, não tinha pavimentação. Havia aquela Avenida São Miguel, já era São Miguel então, porque havia vereadores do interior em São Leopoldo e denominaram São Miguel. E um pouquinho a 25 de julho, um pouquinho da 10, a mínima coisa, o acesso à BR-2, que era a estrada BR-116, então havia uma ligação. Mas era uma vila. Não havia pavimentação, não havia abastecimento de água, faltava água, as senhoras se socorriam nos cursos d'água para lavar roupa, enfim, era tudo muito menos precário. Mal que a água era mais limpa que hoje. Sim. Juarez. A luz, só Felipe, antes de você entrar em outro assunto, a energia elétrica, a usina Picada 48 foi construída pela Intendência de São Leopoldo. E a inauguração, me parece que deu em 1913. Ela é a segunda ou a terceira hidroelétrica. Havia umas termos espalhadas pelo estado, estavam proliferando. Mas as hidros, a primeira na nossa região foi essa de Picada 48. E ela forneceu energia elétrica também para aquela rua principal de Dois Irmãos, e consta no livro, se acenderam as lâmpadas em 1915. 1915. Né?
Isso é pouco tempo, é muito pouco tempo. Sim. Aí você volta para 1960, na emancipação, vamos ver a frota de veículos que existia em toda aquela área de 300 km², 10 jipes, 3 motos, 6 ônibus, se eu não me engano, 26 veículos particulares. O número maior, então, era de caminhonetes e caminhões que passavam um pouquinho de 100. Esse era Dois Irmãos. Pois é. A corajosa Dois Irmãos, que buscou a emancipação em 1959, começou em 58 esse movimento, mas era tudo muito precário, muito precário. Juarez, você é um entusiasta, a gente percebe isso, o nosso tempo está acabando, então a gente agradece a tua presença aqui, essa conversa junto comigo, junto com as pessoas que nos acompanham, e com certeza teremos mais episódios ao teu lado. Muito agradecido. Um abraço a você e a todos os seus assistentes. Obrigado, Juarez. Quero também fazer o convite para que vocês continuem nos acompanhando. O programa Unsere Familien no canal 14 da NET, aqui na Vale TV, na internet, no Facebook, no YouTube. Então, ali nos nossos canais, para que a gente possa, com certeza, manter e ampliar esse trabalho também de divulgação das nossas raízes e dessa nossa cultura teuto-gaúcha.